Hoje eu quero demonstrar para vocês o Proteus 2410 rodando embarcado no Docker. Bom, como que a gente fez isso aqui? Lembrando que o projeto inteiro vai ficar disponível para alunos do curso do SmartView e alunos do curso Migração de Release 2410. Vou colocar o módulo lá no final do curso para acesso ao projeto completo. Bom, o que a gente precisa fazer para subir o Proteus no Docker? Precisamos ter configuração aqui do Docker Compose, tá? Então, como eu separei aqui os serviços, eu criei uma imagem do database, que ela vai ser disponibilizada com a imagem do Postgre. Nessa imagem, eu subi um banco separado do Proteus, para abrigar a Release 2410, e subi um banco separado para o SmartView, rodando a última versão do Agent, né, que é a 3.8, que foi disponibilizada há pouco tempo agora pela TOTOS. Tá? Essa imagem, ela está utilizando o Debian do Linux. Ok? Bom, criei uma outra imagem separada para subir o serviço do License do Proteus. Tá? Nessa imagem, eu estou utilizando o OpenSUSE, a distro do Linux OpenSUSE. Qual é o objetivo aqui, pessoal? Eu queria testar o Proteus e o SmartView funcionando em arquiteturas e sistema operacional diferente, falando entre si. Tá? Então esse foi o objetivo de eu instalar uma distro do Linux em cada container. Bom, então esse aqui, eu subi o license, utilizando o OpenSUSE. Nesse container eu subi o DBAccess. Aí aqui eu utilizei o Oracle Linux 9 Slim, tá? Que é uma distro bem leve. Numa outra imagem, eu subi um container para abrigar o serviço do app server do Proteus principal e um serviço REST, tá? Que vai ser utilizado pelo SmartView. Então, nessa imagem, eu subi em cima da distro OpenSUSE do Linux. E, por último, eu subi uma outra imagem para subir um container do SmartView utilizando a distro Oracle Linux 9 Slim. Tá? Bom, então aqui, como que a gente faz isso? Aqui eu criei alguns serviços de inicialização, que ele faz a build da imagem, tá? E aí, dependendo de como vai ficar a configuração, ele vai parar os serviços, remover o container lá que tiver, buildar de novo a imagem e subir o container e subir os serviços, tá? Aqui é um exemplo só do serviço do Proteus, mas para cada imagem criada tem um serviço diferente. Depois eu vou agrupar num serviço único para subir todas as imagens juntas. Tá? Então aqui ele dá aqui no console o processo que ele está fazendo. Aqui ele mostra, né, como cada serviço ele tem dependências, ou seja, eu não consigo subir o serviço do Proteus sem ter um banco, sem ter um license, sem ter um DBAccess. Ele, ao subir o serviço, ele vai vendo as dependências e vai subindo na ordem. Subiu o license, subiu o Postgres, subiu o DBAccess e subiu, por último, o Proteus Service. Aqui, a gente pode ver os containers rodando. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho o serviço do Postgres, a imagem aqui, utilizando o Debian. Aqui expondo as portas 5432 internamente do Postgres e espelhando para a porta 5433 do host. Isso é importante para que a gente consiga acessar os serviços por fora do container. Aqui eu subo um license utilizando o OpenSUSE, subo um DBAccess utilizando o Oracle Linux, expondo as portas aqui. Depois eu subo os serviços do Proteus, utilizando aqui o OpenSUSE, aqui expondo as portas que eu vou precisar utilizar. E depois eu subo um container separado do SmartView, utilizando a distro Oracle Linux e expondo as portas 7017 e 7019 do SmartView. Tá? Aqui, um exemplo dos dois bancos separados. Tá? Então aqui eu tenho um banco separado para o Proteus. Vou fazer um teste aqui de conexão. Vou dar um refresh aqui. Vocês veem que o usuário do Proteus só tem acesso ao banco DB Proteus e não tem acesso ao banco do SmartView que está separado. Já com o usuário do SmartView, ele tem acesso ao banco do SmartView e não tem acesso ao banco do Proteus. Então, ou seja, nós colocamos os serviços de banco separados por segurança. Então, o usuário do SmartView só tem privilégios para escrita no banco do SmartView e o usuário do Proteus só tem privilégio de escrita no banco do Proteus. Os dois precisam ter acesso ao banco Postgres, que é um banco padrão,
para verificação principalmente do Smart View, para verificação de permissões de acesso, tá? Então os dois precisam ter acesso ao banco do Postgre padrão. Bom, aqui nós temos aqui, ó, o serviço REST. Do container no ar. Aqui nós temos o Proteus, utilizando aqui o HTTPS. Vamos subir aqui. Subimos o Proteus. Aqui ajuda, sobre. Vocês podem ver aqui que ele está utilizando aqui o ambiente Linux com o Postgres de banco de dados e utilizando a release 24.10, ok? E por último, a gente tem aqui agora as configurações do Smart View, né? Vamos fazer um teste aqui. Aqui é o teste de conexão com o Postgres. Aí uma explicação. Por que eu estou conectando na porta 5432 e eu tinha visto aqui no pgadmin do Linux, do Windows, ele conectando na porta 5433. Por quê? Porque o pgadmin, ele não está dentro da rede Docker, tá? Então, quando a gente sobe aqui uma rede, eu crio um network aqui que vai compartilhar o acesso a todos os containers, tá? Então, ele vai orquestrar aqui o acesso a todos os containers. Então, todos os containers que estão abaixo dessa rede aqui, eles conseguem escutar a porta interna um do outro, tá? Então, por isso aqui no Smart View, como é um container dentro da rede, eu consigo fazer a conexão com o banco utilizando a porta interna. Aqui é o provedor de acesso, que ele vai conectar com o REST lá. Vou fazer um teste aqui. Conectado com sucesso. Aqui as configurações avançadas. Coloco aqui a porta, o certificado e o endereço. Certificado, caso queiram, né? E o endereço que a gente vai atribuir para acesso à ferramenta do Smart View. Vou aplicar aqui, vou dar um concluir e ele vai configurar o ambiente para a gente. Isso tudo rodando aqui dentro do container, tá, pessoal? Fim da configuração, ó. Verifiquem que todas as configurações foram feitas com sucesso. Agora vamos tentar abrir o Smart View. Clicar aqui. O Smart View. Smart View no ar, ok? Já usando a última release do Smart View, que é 3.8, tá? Vamos ver aqui, ó. Já tá com a versão 3.8, foi a versão que instalou da TOTS. Aí só um spoiler pro pessoal, nessa versão você já tem, ó, o tema Sunset, o tema Dark e o tema Light. Aqui temos agora uma novidade de gerenciamento de perfil. Você consegue gerenciar o perfil. E aqui temos uma novidade que você consegue listar aqui os objetos de negócio. Isso nessa nova release 3.8, tá? Aqui ele lista os objetos de negócio, tá vendo, pessoal? Vocês conseguem, por exemplo, aqui eu tenho os meus customizados, vocês conseguem clicar aqui e ver o esquema do objeto de negócio. Então ele mostra, ó, todos os campos que são expostos pelo objeto de negócio, o nome amigável, a descrição, tipo, os parâmetros que o objeto de negócio vai precisar. E aqui, ó, os objetos de negócio padrão do Proteus. Ele também vai listar aqui, tá vendo? Então essa é a novidade aí, em primeira mão, da release 3.8 do Smart View, ok? Lembrando que no módulo do curso de Smart View temos um vídeo explicando como fazer a atualização do agent do Smart View, tá? Para quem está nas versões anteriores, fazer uso aí da release 3.8. Ok, pessoal? Bom, esse vídeo, o objetivo era demonstrar que a gente consegue, seguindo as determinações do fabricante, instalar e utilizar tanto a release 24.10 quanto a ferramenta do Smart View em diversas plataformas de banco de dados e sistema operacional, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.